informação e a melhor dica comercial. Rádio Clube de Guaxupé. Organização Nabisa Ayati. A Clube FM passa a apresentar Sabatina dos Candidatos. Prezados amigos, tenham todos um bom dia. Com muito orgulho e após 4 anos, estamos de volta com esse espaço fundamental para as eleições municipais. Palco de muitas propostas, compromissos com o povo e grande envolvimento. Ficamos extremamente honrados em poder levar ao grande público as propostas e as respostas das perguntas que poderão ser formuladas pelos nossos ouvintes. É a oportunidade dos candidatos mostrarem ao eleitorado as linhas do seu governo, ressaltando os interesses de toda a comunidade. Um agradecimento especial aos candidatos Doutora Salma, Jorginho, Dr. Everton e Zeitune, que prontamente aceitaram o nosso convite para participar dessa grande manifestação democrática. Novamente informamos que o candidato Dr. Eber também foi convidado para ser sabatinado com a mesma transparência e usando o mesmo espaço, mas declinaram do convite. A Rádio Clube, a exemplo de todos os anos nesta época de eleição, volta a confirmar a intenção de formar e informar aos nossos ouvintes os detalhes de cada candidato para a próxima eleição no dia 15 de novembro. Vale lembrar que a presença dos candidatos segue uma ordem de sorteio, feita na presença dos mesmos ou assessores imediatos de cada candidato. São 10 horas e 12 minutos aqui na Clube. Começamos hoje a sabatina dos candidatos à Prefeitura de Guaxupé, um programa democrático com o objetivo de auxiliar o eleitor na escolha do candidato. Convido aqui a nossa companheira de trabalho, Vanessa Marques, para participar conosco. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes. E nessa próxima hora, quem será sabatinada é a candidata do PDT, doutora Salma. Bom dia, candidata, é um prazer tê-la conosco. Neste primeiro bloco, teremos a pergunta da Rádio Clube para a candidata sabatinada. Então vamos lá, Vanessa, qual é a primeira pergunta? O carnaval é a maior manifestação cultural do nosso país. Em Guaxupé já tivemos grandes carnavais, mas atualmente os cidadãos estão sem essa opção de entretenimento. No seu plano de governo consta a criação do carnaval comunitário. Se eleita, como pretende colocar em prática e como seria? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Clube FM, obrigado pela oportunidade de nos apresentar para a população e falar um pouco do nosso projeto. Nós falamos do carnaval comunitário, que seria um resgate também das tradições de Guaxupé na parte de cultura e entretenimento, né? Apesar, principalmente porque lazer também é saúde, né? E saúde é uma área que eu bem domino e nós vamos também ter essa ideia. E para isso, o que a gente precisa? Resgatar as nossas tradições carnavalescas, né? E colocando a participação do povo, né, nessa tradição, que é os carnavais de ruas, que favorecem a todos de maneira igual e favorecem também a participação das escolas de samba, que sempre foi uma tradição da nossa cidade. Desde a época da bandinha do museu, eu acho que a maioria de vocês não deve lembrar, mas que fez parte da minha infância, né? E da infância de muitos que aqui nasceram, viveram e cresceram nessas tradições culturais e artísticas da nossa cidade. Nós vamos resgatar esses carnavais, vamos voltar também a incentivar o carnaval dos clubes também, né? Com isso a gente vai estar dando condições para os nossos grandes artistas. Nós temos músicos, nós temos poetas, nós temos coreógrafos, dançarinos, nós temos uma série de
de artistas, né, que participam dessas festas carnavalescas. É claro que nós temos que olhar com isso, com um novo olhar pós-pandemia, né? Como é que seria o resgate dessas tradições, principalmente de ruas e que convocam a aglomerações. Então esse é uma nova concepção também. Mas essa é a nossa ideia, sim, de resgate principalmente das tradições e do incentivo aos artistas da nossa cidade, em todas as categorias. Numa das respostas que eu dei sobre o nosso trânsito, eu falo exatamente que é uma letra de música de carnaval. E Rua Estreita, em Guaxupé, pode saber que é a Rua de Café, se eu não me engano, dos Bicancas, né? Então, isso que eu quero para nossa cidade: lazer, arte e incentivo aos nossos artistas. Obrigado, doutora Salma. Segunda pergunta da Rádio Clube para a doutora Salma, candidata a Sabatinada. É recorrente em nossa programação a reclamação da falta de medicamentos na farmacinha municipal. Porém, há quem esteja satisfeito com os medicamentos lá oferecidos. Em sua opinião, há uma possibilidade de termos em Guaxupé uma farmacinha 100% efetiva, onde prevê a ampliação e garante a entrega de todos os medicamentos necessários aos cidadãos? Rafael, muitos dos medicamentos que são fornecidos fazem parte de uma lista que é determinada pelo Ministério da Saúde, né? E com isso, são esses medicamentos básicos que devem ter. A partir do momento que falta até o que é lei, o que é básico para a saúde da cidade, nós estamos numa condição muito, muito desfavorável, né? E de grande risco para a população. A minha ideia das farmacinhas não é só que elas sejam efetivas, mas principalmente descentralizar a entrega desses medicamentos para os bairros, assim como existe já no SF do Parque dos Municípios, que você tem uma farmácia do lado do PSF, né, do ESF. Isso facilita para o paciente que está ali, para o colega médico que está prescrevendo, que já sabe se tem o medicamento ou não. É claro que nós vamos procurar efetivar da melhor maneira possível, com melhor recursos, né, e buscando melhores recursos para a farmácia. Mas principalmente a ideia que eu quero que fique aqui, a descentralização. E outro, ampliar o horário de atendimento da farmácia. Muitos postinhos ainda estão funcionando, muitos médicos também da rede particular que prescreve, o paciente tem acesso a esses medicamentos. Trabalham até mais tarde, a farmacinha 10 para 6, 10 para as 4 não está funcionando mais. Então nós vamos ampliar o horário de fornecimento dos medicamentos. Isso eu acho extremamente importante. São medicamentos também que alguns medicamentos precisam de um processo para serem liberados, e isso demora às vezes 2, 3 meses. Nós vamos efetivar essa entrega solicitando que os colegas tenham mais rapidez em fazer esses processos, né? É claro, a distribuição de medicamento é uma preocupação constante do nosso plano de governo. E nós vamos dar toda a atenção necessária, não só para que não falte medicamentos, mas que esses medicamentos cheguem de uma maneira mais efetiva e rápida para o paciente que precisa. E então vamos para a nossa terceira pergunta aqui da equipe da Clube FM. Hoje estamos com vários semáforos desligados e outros apresentando avarias. Além dos semáforos, no seu entendimento, qual o maior problema detectado no trânsito guaxupeano? No seu plano de governo, há alguma ação específica para isso? Tem um post também no Facebook falando exatamente disso, que nós estamos todos muito atrapalhados com esse trânsito. Tem uma participação minha quando foi discutir sobre isso, que eu solicitava que algumas ruas que viraram contramão, outros acesso, agora vindo para cá, eu falei, meu Deus, mas por que essa rua aí é contramão? Essa é nova, uma plaquinha de contramão também, descendo em Confidentes. Eu acho que para quem viveu Guaxupé a vida inteira, né, e viu o que foi feito no nosso trânsito, muitas dessas modificações são extremamente desnecessárias, ampliam e dificultam que o acesso ao trabalho, a volta do trabalho, para você ir no centro da cidade e principalmente aqui nesse miolo nosso aqui da Vila Campanha, aqui não, Vila Rica, ali são os acessos todos muito modificados. E também na parte lá da Floriana. E outro, o estreitamento das nossas avenidas, como eu já falei, não existe Guaxupé, o que faz parte da nossa cidade é exatamente isso, as ruas largas
Esse sempre foi o nosso cartão postal, né? E esse afinamento só dificulta mais o trânsito, faz formar as filas indianas, principalmente nos semáforos os poucos que estão funcionando, né? São gasto dinheiro público para você colocar os semáforos e depois você não dá manutenção para eles e deixa o trânsito à revelia, causando acidentes, principalmente nas esquinas de maior trânsito, de maior utilização. Então nós temos sim um olhar para isso, e se a atual administração pintou as ruas, eu falei já, eu vou sair afinando, alargando as ruas, né? Esses afinamentos que foram feitos prejudicando. Esses dias eu subi no passeio, de tão afinado que era, e aquele pedaço do passeio vem quase para o meio da rua. Então nós não concordamos com o que foi feito, nós temos um olhar diferente para isso, e nós vamos voltar a ter avenidas amplas na nossa cidade, melhorar essas contramãos, esses acessos, facilitando também, principalmente estacionamentos no centro da cidade, quem sabe a criação da Zona Azul para facilitar que as pessoas que circulam pela avenida, pelas ruas de maior trânsito, principalmente de comércio, tenham acesso a estacionamentos, e principalmente de parar a rua em frente à farmácia ou em frente ao estabelecimento que ela for comprar. Nós temos sim esse olhar diferente por Guaxupé. A pergunta dessa vez é bem direta. Existe a possibilidade de termos uma educação municipal em período integral? O que pretende oferecer aos alunos em caso de dobra de turno? Exatamente, faz parte do nosso plano o incentivo à escola integral, né? Principalmente para as pessoas que mais precisam, para as mães que precisam trabalhar, para as crianças que têm uma necessidade maior de contato com as escolas. O nosso plano de escola envolve também, principalmente agora no novo normal, nessa nossa crise pós-pandemia, o aconchego, o acolhimento dessas crianças que voltam para as escolas, né? E sempre com a ideia que não é só as crianças, nós precisamos acolher também essas famílias que voltam para as escolas com as nossas crianças. Você olhar para a família é você olhar também para o aluno. Você não pode ver só o aluno, você tem que ver que ambiente que ela está inserida, qual a qualidade de vida que ela tem pós-escola, porque a educação não é só na escola. Ela tem a escola é uma extensão da educação que a criança deve ter. Amparar essas famílias, amparar essas crianças que teve seus lutos, que perderam seus parentes, que estão sobre uma economia fragilizada. Isso é também o papel do educador. A nossa ideia, sim, de ampliar as escolas de período integral que já existem na nossa cidade e fazer com que elas tenham uma educação eficiente, voltada para o aprendizado e para o modelo também. Eu falo que muitas vezes a escola ela tem que ter um papel atrativo para os alunos. Às vezes o que falta para os nossos estudantes são modelos, né? E uma escola atrativa onde ela sabe que o que ela está aprendendo tem uma aplicabilidade para a vida dela em geral. Então essa é uma das nossas dos nossos planos do trabalho, principalmente quando você fala em escola integral, preparar essa criança de maneira também mais intensa e ampla, até no que se refere à tecnologia, o uso da tecnologia, né? E preparar essas crianças para o mundo atual. E depois também eu tenho aqui a minha assessora, minha vice-prefeita, minha tudo, que é da área de educação e que vai saber olhar com o novo olhar que a gente tanto necessita para essa área de educação. É isso. A nossa quinta pergunta é: 2 mulheres à frente da prefeitura. Por que você acha que a população guaxupeana deveria optar por essa mudança? Eu acho que nós estamos 2 mulheres, mas principalmente 2 profissionais, uma da educação e uma da saúde, pessoas preparadas dentro das suas especialidades, mas com uma visão de mundo aberto para todas as outras necessidades da nossa cidade, que já trabalham na saúde, que já trabalham na educação, que cuidam dos nossos jovens, como a Renata faz, né, que já trabalhou no CRAS, nas ONGs, como chama a ONG Rede Cidadã, que trabalha com os jovens infratores, com os jovens do primeiro emprego. Tudo isso já é um trabalho consagrado da Renata, como pedagoga e professora. Doutora Salma, eu, médica,
trabalho na rede pública há mais de 20 anos, médica tem mais de 30 anos de profissão e, coincidentemente, somos mulheres, né? Eu acho que o fato de ser mulher é uma condição e uma coincidência muito boa, né? E com isso é um novo olhar também para a questão política. Por que 2 homens? Por que um homem e uma mulher? Por que não 2 mulheres? Então é também uma campanha e uma candidatura para incentivar a participação feminina cada vez mais ativa na política nacional e municipal. Então, quando eu faço as campanhas todas, desde que eu iniciei, e vejo hoje uma quantidade de mulheres que antes eu ia buscar apoio, buscar voto, e agora são candidatas, isso é de uma felicidade intensa, de saber que você está mostrando que as mulheres são capazes, porque nós somos capazes. Não é só lavar, passar e cozinhar, mas é também, principalmente, participar de toda a atividade política, econômica, educativa de uma cidade, de um estado e de um país. Por que não 2 mulheres? Né? É isso que eu falo. E também toda aquela questão da feminilidade, do olhar feminino para os nossos problemas. Por isso a gente fala no novo olhar por Guaxupé e pelas suas necessidades. Doutora Salma, última pergunta da turma da clube aqui, da galera da clube. Se eleita, como vai funcionar o seu projeto Legaliza Guaxupé? Ele prevê a geração de emprego? E a segunda pergunta dentro disso é: o que mudaria para o trabalhador informal e para o próprio município? Exatamente. O nosso programa Legaliza Guaxupé é exatamente para o microempresário, para os trabalhadores informais, onde nós vamos dar um incentivo para que eles não só produzam, continuem produzindo, mas que para que eles comercializem os seus produtos. Essa é a nossa grande diferenciação nesse sentido, da geração de empregos através da comercialização dos produtos, através de feiras, através de exposições de produtos, que nem agora você falou do queijo, essa produção que nós já temos aqui, caseira, de bolachinhas, de queijo, da economia criativa, que aí vem os artesãos, vem tudo isso, que eles tenham não só um incentivo para que a sua produção, mas principalmente e auxílio de comercialização. Se o mercado interno municipal não já saturou do consumo dessas mercadorias, nós vamos ampliar isso pela participação em exposições, em feiras, não só criando aqui dentro de Guaxupé, mas participação em outras cidades, né, e por todo o estado, divulgando e ampliando, dando condições para que esses produtores, para que esses microempresários, para que toda essa economia informal tenha voz e tenha vez, né? Principalmente dando todo o apoio tecnológico, comercial e principalmente de recursos que for necessário. Essa é o nosso Legaliza Guaxupé. Fechando assim o primeiro bloco de perguntas da candidata doutora Salma. No próximo bloco, as perguntas dos representantes da imprensa guaxupeana: TV Sul, Portal da Cidade Guaxupé, Jornal da Região, Correio Sudoeste e Jornal Jogo Sério. Estamos apresentando Sabatina dos Candidatos. Há mais de 40 anos, o Açougue do Nazir atende a dona de casa com as melhores carnes bovinas e suínas, linguiças especiais e produtos da roça. O melhor atendimento e os menores preços. Açougue do Nazir, tradição em bem servir. Rua Doutor Jeremias Zerbini, número 60, no Taboão. Telefone 3551-7423. Quer realizar o sonho da casa própria? Procure o Beto Costa Construtora e fique tranquilo. Os melhores profissionais executam sua obra, do projeto à pintura, com qualidade e segurança em toda a construção. Se você tem o terreno, o Beto Costa constrói. Se você não tem, Beto Costa viabiliza para você com rapidez e garantia. Construção, reforma geral, financiamento e toda a documentação legal. Beto Costa Construtora, Avenida Conde Ribeiro do Vale, 1259 Centro, ao lado do Supermercado Tonim. Telefone 3551-8214. Este é o Paulo. Agora ele passa o dia todo assim, assoviando. Mas acho que tudo isso é alegria, depois de fazer um bom negócio na José Orlando Veículos.
Paulo ganhou vendendo seu carro no melhor preço e ganhou comprando seminovo do jeito que queria. Agora o Paulo passa o dia assim. José Orlando Veículos, Avenida Conde Ribeiro do Vale 576, Centro, fone 3551-8150. A pessoa com transtornos mentais merece um tratamento humanizado, com respeito, amor e carinho. Se você tem um familiar que precisa desse cuidado especial, procure a Clínica Esperança, que conta com uma equipe capacitada para oferecer o que há de melhor no tratamento psiquiátrico. Profissionais empenhados em proporcionar um atendimento completo a pacientes de ambos os sexos, de qualquer idade e com dificuldades para a locomoção. Clínica Esperança, assistência psicossocial, rodovia BR 491, quilômetro 7.624 Guaxupé. Fone 988080970. Casa Fortaleza, onde você encontra tudo para sua construção ou reforma, do básico ao acabamento, os melhores preços e as vantagens dos cartões Visa, Mastercard, Construcard da Caixa Econômica Federal, cartão crediário Banco do Brasil e o programa Minha Casa Minha Vida, tudo com preços imbatíveis. Casa Fortaleza, telefones 3551-6589 e 3551-3794. Casa Fortaleza, onde o melhor custa menos. Quando o assunto é café, saber a origem do sabor é tudo de bom. O café Evoluto é sempre saboroso, porque tem tradição e procedência. É produzido através do sistema de cooperativismo, por milhares de famílias que cuidam do café o ano inteiro com muita dedicação e respeito à natureza. É cultivado nas melhores lavouras e preparado com todo carinho e qualidade, especialmente para sua família. Experimente café Evoluto e viva o sabor que é sempre tudo de bom. Voltamos a apresentar Sabatina dos Candidatos. Pergunta da imprensa. Começando o segundo bloco da Sabatina com a candidata doutora Salma. Neste bloco temos as perguntas dos meios de comunicação da nossa cidade. Começando assim com a pergunta do Adriano Mizão, da TV Sul. Guaxupé, como todo mundo, vive uma pandemia. Muitos comerciantes fecharam as portas e o desemprego é uma triste realidade. O que de concreto você pretende fazer para estimular o emprego e renda, em especial para os pequenos saírem da informalidade? A gente já teve a oportunidade de falar do Legaliza Guaxupé, que é isso, né? Exatamente para isso, para saírem da informalidade e terem maior condições de trabalho, principalmente de incentivos. E os incentivos que a gente fala para o comércio e para a indústria, principalmente, são incentivos fiscais de cursos de aperfeiçoamento, né? Para esses funcionários, tanto do comércio quanto da indústria e dos microempresários também, para que eles possam estar garantindo uma formação eficiente para a utilização no comércio e na indústria local. Após pandemia, e que a gente espera que isso passe logo, nós vamos ter que ter novas políticas, né, para problemas que também já são antigos, como a falta de emprego na cidade. Mas isso também vai ter que ter também um novo olhar, porque nós não sabemos como é que vai evoluir essa situação agora. E a nossa preocupação é exatamente essa: incentivar as pessoas que ainda estão na informalidade, através do Legaliza Guaxupé. Eu fico um pouco receosa de saber o que vai ser, mas nós vamos ter essa condição de criar novas fontes de trabalho também, né, dentro daquilo que for. E numa dessas fontes de trabalho, o que a gente considera maior, dentro das nossas capacidades da cidade, é o incentivo ao turismo, principalmente o turismo da captação das nossas tradições, como o turismo das regiões das fazendas, né, de café, que fazemos já parte das montanhas cafeeiras, mas a gente não tem uma efetivação dessa campanha de incentivo ao turismo.
Então, eu acho que uma das maneiras seria isso, incentivar dentro daquilo que a gente já existe na cidade, buscando as tradições das nossas cidades, o incentivo ao turismo também como uma nova abertura, que o turismo ele tem toda uma linha de utilização de mão de obras, né? Desde hotelaria, comércio, de bares, restaurantes, alimentação, exposição dos nossos produtos que aqui são feitos. E é essa a nossa visão. Bom, próxima pergunta agora é da Paulina Zampar, do Jornal da Região. Bom dia, Paulina, o espaço é todo seu. Bom dia, ouvintes da Clube, bom dia, doutora Salma. Eu gostaria de saber o seguinte: na sua opinião, o que a saúde de Guaxupé está mais precisando neste momento e o que é necessário ser feito de imediato? A nossa saúde, eu acredito que ela já evoluiu muito nesses 20 anos. Mas o que a gente precisa de maior incentivo para a nossa saúde é principalmente agilizar os atendimentos no sentido de facilitar uma saúde efetiva para todo mundo, de maneira geral. Ampliação dos nossos postos de saúde já foi feito, os nossos ESFs, nós temos hoje uma estrutura muito maior em atendimento às pessoas e às famílias. Nós temos uma prevenção que ela precisa ser melhor trabalhada, porque o melhor da saúde ainda é a prevenção. Nós temos que ampliar a nossa única Santa Casa, que serve a população, e 90% do atendimento é SUS. A Santa Casa precisa passar por reformas imediatas com relação à ampliação de leitos, não só agora nessa época de pandemia, que nós dividimos o hospital, mas para os próximos, quando voltar tudo à normalidade, nós ainda temos carência de leitos, né, no hospital, não só de UTI, como de leitos gerais, tanto para cirurgias, pós-operatórios e cirurgias. Nós estaríamos agora, se não fosse a pandemia, já realizando as cirurgias eletivas, né, dentro da Santa Casa. Nós já ampliamos o atendimento para cirurgias de catarata, que antes a população tinha que sair para fora, e agora não, vão ser realizados pela Santa Casa, pelo SUS. São ampliações do atendimento à saúde para toda a população. De imediato, o que a gente precisa? Agilizar o atendimento em termos de números de consultas, mas consultas efetivas, e principalmente o número de exames, principalmente exames laboratoriais e exames também de alta complexidade. Nós já, pelo momento que eu passei pela Secretaria de Saúde, como médica reguladora, nós vimos que muitos recursos são utilizados de maneira desnecessária e que poderiam ser usados para esses exames que às vezes ficam anos esperando, né? E isso atrapalha muito o atendimento desses pacientes. E essa organização de melhor utilização das verbas, isso é muito importante, e isso nós vamos ter com certeza muita consideração e sabemos fazer, para que realmente a regulação desses exames seja efetiva e que a população possa ter o seu atendimento dentro do prazo necessário. Na sequência, a pergunta será da Ana Carolina Negrão, do Portal da Cidade, Guaxupé. Bom dia, doutora Salma, bom dia, Renata. A minha pergunta também é a respeito de saúde. No plano de governo, a senhora diz que vai viabilizar o planejamento e a implantação de uma UTI neonatal e pediátrica. O candidato da situação, que é médico pediatra, disse em 2017, em entrevista para a TV Sul de Guaxupé, que é inviável a construção dessa UTI neonatal. Eu gostaria de saber da senhora, como médica intensivista, se há necessidade dessa UTI neonatal e pediátrica na cidade e como a senhora pretende fazer a implantação dessa UTI na cidade. Bom dia, Carol. Isso vai ser uma realidade agora, ou daqui 10 anos, ou daqui 5 anos, a UTI neonatal. Essas críticas são também, nós tivemos quando nós viemos para Guaxupé com a função de implantar a UTI e a hemodiálise. As mesmas perguntas, as mesmas respostas eram dadas por quem aqui já trabalhava, falando da ineficiência e da desnecessidade dessas áreas de atuação em Guaxupé. Quanto à UTI neonatal, não é diferente. Ela é uma necessidade, sim. Nós temos
dificuldades de vaga, sim. E só de você estar transportando esses pacientes para lá, pelo risco, né, principalmente uma criança neonatal entubada, isso para mim já é risco e já é indicação da necessidade de termos aqui uma UTI neonatal. Porque ela não só amplia, não só dá assistência a essas crianças, mas também para as mães, né? Que são as gravidez de risco. Todas as pacientes que têm uma gravidez de risco, elas têm que ser transferidas para que elas possam ser atendidas em outros hospitais que tenham UTI neonatal. Então nós vamos ampliar toda essa assistência materno-infantil das mães e das crianças. Eu acredito na implantação da UTI neonatal, sei que é uma realidade que nós precisamos. E em 3 anos ou 4 anos desse depoimento, com certeza as coisas já mudaram muito. A população já cresceu e as nossas necessidades de saúde também crescem junto. Nós já temos hoje aqui muitas especialidades que antes não existiam, muitas condições de saúde que antes não existiam, e nós temos que caminhar para frente. Nós temos que olhar pelo futuro das nossas crianças. E o futuro das nossas crianças, ela não nasce na sala de parto e na recuperação dessas crianças no berçário. Então a UTI neonatal vai ser uma realidade e nós vamos buscar recursos junto ao Ministério da Saúde, dentro das secretarias que forem necessárias para estudo, para a implantação da UTI neonatal. Próxima pergunta, mais uma pergunta da imprensa guaxupeana, e desta vez é a vez do Carlos Alberto do Jogo Sério. Bom dia, Carlos, fica à vontade. Muito bom dia, Rafael, bom dia a todos da clube, um ótimo dia aí, doutora Salma, Renata, parabenizar, viu, Rafael, você e toda a sua equipe aí, pela sabatina, mais uma aí, estamos de parceiro, Jornal Jogo Sério sempre parceiro, e também pela TV Sul, pelos debates. Candidatas, eu ando a cidade aí, principalmente as áreas periféricas, e eu vejo que, assim, a dependência química é um problema muito forte aqui em Guaxupé. Eu gostaria de saber se há no plano de governo de vocês algo de concreto para fazer, porque a gente sabe que nesse momento muitas mães de família que estão aí chorando a dependência química dos seus filhos, elas estão esperando aí uma luz do poder público. Obrigado pela oportunidade. Bem, Carlinhos, obrigado pela pergunta. E é o seguinte, essa situação ela é da saúde, da educação, da segurança e do social. São várias áreas, são várias secretarias, são vários olhares para essa realidade, né? Isso nós já temos experiência, Renata principalmente, em recuperação do jovem infrator, né? De apoio aos jovens da cidade, com planos de primeiro emprego, né? E nós também vamos ampliar, que eu disse, a escola vai além da educação a educação científica, mas pela participação também sobre a vida desses adolescentes, não só com as medidas, também com as medidas socioeducativas, né? Mas também com orientação de saúde e principalmente trazendo esses jovens para a ressocialização. É um trabalho difícil, não é fácil, tanto que ele se perpetua, sempre são velhos problemas, né, públicos, de saúde pública principalmente também, e que nós vamos ter uma condição de tratar por já fazermos isso, né, principalmente a Renata dentro da parte de educação e eu na parte de saúde. Nós vamos procurar junto com as autoridades competentes, principalmente da questão da segurança, um apoio e um trabalho voltado para esses jovens, na recuperação, na criação de modelos efetivos para dar exemplo para os jovens e principalmente para dar uma assistência familiar que às vezes, muitas vezes ela não ocorre, e se isso existe é porque esses lares também não têm condição para o desenvolvimento necessário para esses nossos jovens. E para encerrar a participação da imprensa nessa sabatina, a pergunta do Wilson Ferraz do Jornal Correio Sudoeste. Bom dia, Wilson. Bom dia, doutora Salma, bom dia, Renata, bom dia, ouvintes. Doutora Salma, caso Vossa Excelência seja eleita, como Vossa Excelência pretende resolver esse problema da saúde? Nós sabemos que os índices apresentados pelos PSFs na saúde preventiva são extremamente importantes.
Porém, em Guaxupé, o que se verifica, os postos de saúde, a grande parte, sequer tem alvará sanitário. Como é público e notório, o Ministério Público está em dias de pedir a interdição judicial do posto de saúde do Buracão. Como é que a senhora pretende implantar essa questão da saúde preventiva, inclusive regularizando esses postos de saúde que estão em condições irregulares? A primeira coisa vai ser regularizar dentro daquilo que for necessário, porque a prefeitura, como um órgão o órgão administrativo, ele tem que dar exemplo, né? E em termos de prevenção, a prevenção é feita principalmente nos PSFs, né? Ou SFs agora. Ali se cuida e trata a família, tanto na prevenção de doenças, principalmente nos problemas de prevenção de doenças, saúde primária. O posto do Buracão em questão é um posto de especialidades médicas, né? É claro, e onde a gente também tem um programa de ampliar o número de especialistas, mas principalmente o tipo de especialidade médica, como o tratamento, o ambulatório de obesidade, que eu acho extremamente importante, né? E também, e para isso nós vamos ter que criar condições visando melhorar e ampliar o atendimento. Para melhorar o atendimento, nós vamos ter que fazer o quê? Melhorar a maneira como essas pessoas são recebidas, a maneira como suas demandas em saúde são ouvidas, principalmente ali, começando já na recepção, né? Para que a gente possa saber exatamente qual a necessidade dessas pessoas. Ampliar e dar condições para que os nossos médicos tenham cursos de aperfeiçoamento, para que o pessoal que atende também tenha os enfermeiros e tudo mais, né? E é claro, se o Buracão está nessa situação, o posto Pio Damião, nós vamos, primeira coisa, vamos ver onde é que estão as falhas e vamos regularizar. Nós temos que ser exemplo para o restante do atendimento. Oi. Pode continuar, pode completar. Então, a senhora ainda tem 38 segundos. Então, e é nessa forma de ampliar o atendimento, mas principalmente de fazer tudo dentro da maneira certa como deve ser. É isso. Chegamos ao final do segundo bloco desta sabatina. Em seguida, teremos as perguntas dos outros candidatos para o candidato sabatinado. Estamos apresentando Sabatina dos Candidatos. Vai comprar, vender ou alugar o seu imóvel? Os melhores negócios imobiliários esperam por você em Beto Costa Imóveis. Sítios, chácaras, fazendas, imóveis residenciais, comerciais e residenciais. Vendas e locações com administração segura. Venha conhecer Beto Costa Imóveis. Avenida Conde Ribeiro do Vale, 1259, Centro de Guaxupé, ao lado do Supermercado Tonim. Telefone 3551-8214. Quando o assunto é café, saber a origem do sabor é tudo de bom. O café Evoluto é sempre saboroso, porque tem tradição e procedência. É produzido através do sistema de cooperativismo, por milhares de famílias que cuidam do café o ano inteiro com muita dedicação e respeito à natureza. É cultivado nas melhores lavouras e preparado com todo carinho e qualidade, especialmente para sua família. Experimente Café Evoluto e viva o sabor que é sempre tudo de bom. Casa Fortaleza, onde você encontra tudo para sua construção ou reforma, do básico ao acabamento, os melhores preços e as vantagens dos cartões Visa, Mastercard, Construcard da Caixa Econômica Federal, cartão crediário Banco do Brasil e o programa Minha Casa Minha Vida, tudo com preços imbatíveis. Casa Fortaleza, telefones 3551-6589 e 3551-3794. Casa Fortaleza, onde o melhor custa menos. Açougue do Nazir, a sua casa de carne em Guaxupé, mantendo a tradição de oferecer as melhores carnes para o seu churrasco, sua festa e para o dia a dia. Carnes bovinas e suínas, linguiças tradicionais e especiais e produtos da roça com os melhores preços. Faça você também do Açougue do Nazir a sua casa de carne. Açougue do Nazir, Rua Doutor Jeremias Zerbini, número 60, no Taboão. Telefone 3551-7423.
Este é o Paulo. Agora ele passa o dia todo assim, assoviando. Mas acho que tudo isso é alegria, depois de fazer um bom negócio na José Orlando Veículos. Paulo ganhou vendendo seu carro no melhor preço e ganhou comprando seminovo do jeito que queria. Agora o Paulo passa o dia assim. José Orlando Veículos, Avenida Conde Ribeiro do Vale 576, Centro, fone 3551-8150. A pessoa com transtornos mentais merece um tratamento humanizado, com respeito, amor e carinho. Se você tem um familiar que precisa desse cuidado especial, procure a Clínica Esperança, que conta com uma equipe capacitada para oferecer o que há de melhor no tratamento psiquiátrico. Profissionais empenhados em proporcionar um atendimento completo a pacientes de ambos os sexos, de qualquer idade e com dificuldades para a locomoção. Clínica Esperança, assistência psicossocial, rodovia BR 491, quilômetro 7.624 Guaxupé. Fone 988080970. Voltamos a apresentar Sabatina dos Candidatos. Pergunta de candidato para candidato. Começamos o terceiro bloco da Sabatina dos Candidatos. Agora teremos a pergunta dos outros candidatos para o candidato sabatinado. Conforme foi já mencionado, o Dr. Eber não tem o direito de sabatinar, já que não será sabatinado. As perguntas vieram através dos representantes de cada coligação devidamente autorizados. Faremos um breve sorteio para escolher a ordem das perguntas. Por favor, doutora Salma. A primeira pergunta sorteada é do candidato Jorginho, da coligação Guaxupé de Caranova. Candidata doutora Salma, o grupo que atualmente administra Guaxupé realizou várias promessas nas duas últimas campanhas e não cumpriram. Uma delas seria a geração de 3.000 novos empregos. Não cumpriram em 4 anos, não cumpriram em 8 anos, pois segundo dados do CAGED, do Ministério da Economia e levantamento de janeiro de 2013 até recentemente, demonstra que Guaxupé está 217 empregos negativos, ou seja, a atual administração deverá gerar até dezembro 3.217 empregos para cumprir com o que foi prometido. Qual a proposta da candidata para gerar empregos de forma realista, sem falsas promessas, conforme mencionado? Como a gente já teve a oportunidade de falar, então nós vamos frisar mais agora, que seria começando com o plano do Legaliza Guaxupé, que iríamos ampliar a comercialização dos produtos produzidos pelos artesãos, pelos fabricantes de queijo, de bolachinhas, da economia informal, de maneira geral, né? E desburocratizar também para incentivar a abertura de novos comércios, de novas indústrias, para que tenhamos uma cidade atrativa para as indústrias que aqui venham. Para isso a gente precisa de incentivos fiscais e é o que nós vamos proporcionar, porque isso é o que a gente sempre ouve em tudo que é a campanha, e pela rua que a gente passa, que as pessoas falam que às vezes fecham os seus negócios, principalmente por falta de ajuda, e a ajuda principal é incentivo fiscal, e nós iremos dar. Assim também teremos novas indústrias também para Guaxupé. Outras coisas que nós vamos fazer é investimento em educação e tecnologia, assim criando uma mão de obra especializada para que possa ser utilizados pela economia local. Além do mais, um novo normal seria um novo olhar para Guaxupé, e para isso a gente vai ter como fonte de renda, de geração de empregos, o turismo, a fomentar o turismo local, ou seja, dar incentivo ao turismo da nossa cidade. Tudo isso são medidas para aumentar e facilitar e investir em economia, principalmente para os jovens, o primeiro emprego, que também é outra das nossas ações, que a gente vai estar buscando incentivar e ampliar ainda mais a sua atuação. É nesse sentido que a gente vai procurar ajudar o que nós já temos como renda de trabalho.
Perfeito. Agora vamos lá, doutora Salma, o segundo sorteio para fazer a pergunta de mais um candidato para candidato. Pergunta do candidato Zeituni da coligação Crescimento e Desenvolvimento Econômico. Primeira pergunta do candidato Zeituni é: para a senhora que é médica, como avalia a situação geral da saúde pública em nosso município? Muito já foi feito, principalmente pela criação dos nossos postos de saúde da família, mas nós precisamos efetivar o funcionamento dessas unidades. Investir em saúde preventiva é uma grande necessidade e é a opção melhor quando se fala em saúde. Ampliar também o atendimento agora, que o Guaxupé já cresceu, e das nossas necessidades, que são de hospitalização, principalmente de UTI, hemodiálise, que são realidades no nosso município. Ampliação da hemodiálise, isso já é fato, já vai ocorrer. A nossa hemodiálise só já não está ampliada exatamente por causa desse período da Covid, a que todos fomos submetidos, né? O que eu acho mais importante é investimento em saúde primária, prevenção de doenças. Quando falo em criar o ambulatório de especialidades, a sua ampliação também é importante, e principalmente o ambulatório de obesidade, que vai tratar de doenças preventivas, porque a maioria das doenças como diabetes e hipertensão, que agravam todo mundo, começam e podem ser amenizadas principalmente pelo tratamento da obesidade. Isso é uma grande realidade, além de toda a característica falando assim, como chama, para a mulher e para o homem também, de estética, né? Isso é muito importante, porque isso também faz parte da saúde, né? O que eu acho mais importante é investimentos na saúde pública e em relação à manutenção dos postos já existentes, mas principalmente torná-los efetivos, com uma melhor qualidade de atendimento, não só do médico, mas de todas as outras especialidades, fisioterapia, principalmente depois de uma certa evolução já no nosso atendimento, de criar o nosso ambulatório de recuperação dos pacientes que saem da UTI pós-infarto, pós-AVC, como uma clínica de reabilitação motora e neurológica. Isso também é uma outra necessidade e é um novo olhar também para a saúde de Guaxupé. Sendo assim, a terceira pergunta do candidato é do Dr. Everton, do Partido dos Trabalhadores. Bom dia, Dr. Everton, fique à vontade. Bom dia, doutora Salma, bom dia aos ouvintes da Rádio Clube FM, bom dia a todos os presentes. Doutora Salma, eu queria perguntar sobre que, assim, o seu plano de governo fala da universalização da coleta seletiva em Guaxupé, incluindo um programa de reciclagem e compostagem. Como isso vai ser feito? Esse plano leva em consideração as diferenças e as especificidades de cada região da cidade? Obrigado. Tudo que nós vamos procurar fazer, nós vamos levar junto com a comunidade, porque nós sabemos que as realidades de cada bairro, elas são diferentes, e as necessidades da população que vive em determinados bairros também, elas são diferentes. Então isso é uma meta que a gente sempre coloca, ouvir, trabalhar junto para exatamente atender a todas as necessidades. Essa coleta seletiva já é um sonho meu, e a gente sabe que em outras cidades isso já acontece. Isso pode favorecer também a utilização da coleta desse lixo, incentivando também, diminuindo o nosso aterro sanitário e incentivando e ampliando uma nova forma de trabalho também para essas pessoas que trabalham nessa área da reutilização do nosso lixo, né? Isso nós temos medidas para que sejam implantadas, como já existe em outras cidades. Vamos ter que ter uma divisão dos dias para a coleta do lixo orgânico, né? E também em outros dias a coleta seletiva. Tudo isso faz parte da educação. Nós vamos educar e com o tempo a população vai se integrando também nessa necessidade que hoje é importantíssima para o nosso meio ambiente, que é tratar principalmente o lixo e reutilizar todo o lixo que nós produzimos, de maneira assim simples para estar dizendo, né? Então é
Essa é um dos planos que a gente tem principalmente para o meio ambiente, que é a coleta seletiva de lixo. Bom, vamos lá, mais um sorteio então da candidata para escolher qual será a próxima pergunta dos outros candidatos ao candidato sabatinado. Segunda pergunta então do candidato Jorginho, da coligação Guaxupé de Caranova. Candidata doutora Salma, a atual administração apresentou na Câmara no final do ano passado o projeto de lei número 12/2019, com a nova estrutura administrativa da prefeitura, aumentando os cargos de confiança do prefeito de 74 para 124 e os cargos com funções gratificadas de 49 para 75, o que causará um impacto de 1.100.000 por ano, mais nos gastos com folha de pagamento da prefeitura. Qual a opinião da candidata sobre o assunto? Principalmente agora, em época de pandemia, a utilização do dinheiro público, ele deve ser muito mais efetivo na questão de ser muito bem utilizado. Não há por que gastar tanto, né, no momento em que toda a população carece de recursos econômicos e principalmente de trabalho e de emprego. Nós vamos enxugar toda a máquina que for preciso. Vamos ter o mínimo de pessoas trabalhando dentro da necessidade de cada setor, mas principalmente teremos pessoas competentes e técnicas para cada instituição. Nós vamos deixar de empregar só com indicações políticas, mas também principalmente para questões técnicas. Isso eu acredito ser muito importante. E também, é claro, nós temos uma rede de servidores públicos que estão subutilizados. Então, nós vamos primeiro também, uma das nossas ações seria um novo estatuto do servidor público. Nós podemos já utilizar todos os servidores públicos que já estão na prefeitura, de maneira que eles venham a adquirir novas funções dentro daquilo que podem ser feitas, né, dentro de cada uma, das restrições para cada uma, mas assim, dessa forma, criando planos de carreira e melhor utilização do nosso dinheiro público, né? Vamos ter muitos mais cargos técnicos do que políticos, com certeza. Bom, vamos lá, mais um sorteio, então, por favor, doutora Salma, escolha aqui qual será a sua próxima pergunta. Pergunta do candidato Dr. Everton, do Partido dos Trabalhadores. Bom, o som dele tá baixo. Desculpa. No programa de governo que você registrou, eu senti falta de propostas para a agricultura e para a zona rural. Você poderia falar um pouco mais desse tema? Não, nós falamos sim. Nós somos uma cidade tradicionalmente cafeicultora e nós vamos ampliar tanto o incentivo para a produção informal, né, da familiar, a agricultura familiar, e também com projetos que já existem também no governo federal, né, e estadual, buscando esses incentivos para as lavouras, ampliar a nossa cultura, não só de café, mas de produtos básicos também, né, e que atendem às necessidades das indústrias alimentícia. Até pela simples produção de maracujá, por exemplo, que existe projetos no governo estadual esperando existe recursos esperando por projetos. Então, a nossa ideia da agricultura é exatamente incentivar os pequenos produtores rurais, mas não é só na produção, mas também na comercialização desses seus produtos, né, como a criação de feiras e principalmente do mercado municipal, que era uma realidade da minha infância e é um ponto de turismo também e de geração de renda
e de escoamento da produção, né, desses produtores rurais. Então, nesse momento, isso tudo faz parte do plano do nosso governo. Esse é um novo olhar que a gente tem também para o incentivo para essa policultura, vamos dizer assim. Então, tem lá no plano, sim, está escrito. Bom, sendo assim, a última pergunta dos outros candidatos ao candidato sabatinado é do candidato Toninho Zeituni, da coligação Crescimento e Desenvolvimento Econômico. No mandato atual da administração, por várias vezes o prefeito disse que pela primeira vez Guaxupé teria 2 prefeitos, um administrativo e o outro vice da saúde. Como médica que esteve à frente da luta contra a Covid-19, qual o seu pensamento sobre a omissão do prefeito da saúde, que não se pronunciou em nenhum momento durante o período em que a população mais necessitava de cuidados? A Covid-19 colocou-nos todos numa situação de muita preocupação e de medidas que foram necessárias e rápidas e urgentes. Eu falo muito no estresse não programado. Você se programa, por exemplo, para estar aqui nessa sabatina e de repente não é aquilo que você esperava, então você sai e o teu estresse é muito maior. E com a pandemia foi exatamente isso. Nós mostramos que nós estamos preparados para trabalhar, principalmente quando nós temos não tudo que a gente espera, mas que nós temos, por exemplo, essa pandemia, que foi uma surpresa e uma coisa totalmente diferente de tudo que a gente já fez e faz da saúde, né? Em termos de omissão do vice-prefeito, nós vamos ter, o que eu posso dizer? Que é uma lástima, né? É uma lástima a falta de participação do governo nesse sentido. A única vez que eu vi o vice-prefeito como prefeito atuando na frente da pandemia foi depois que nós já tínhamos conseguido os respiradores para fotografia do jornal, que ele foi fotografar junto com os respiradores que ali chegavam. É lastimável. Eu só posso dizer que é lastimável. Por quê? Porque nesse momento é que a gente vê onde é que está a força política. Falar que vamos fazer isso e aquilo é muito fácil, mas fazermos algo para o qual nós não planejamos, para o qual nós não estávamos preparados, isso é o grande diferencial que a gente vê nos candidatos que aqui se apresentam e que podem realmente trabalhar pela nossa cidade nesse sentido de resolver problemas que vão surgir, das quais nós não estudamos em livros, para quais a gente não se preparou, e resolver da melhor maneira e com a rapidez necessária. Eu sinto muito. No meu governo, eu vou ter uma vice atuante, e eu já falei que dessa vez nós não vamos ter uma vice só para ficar de vice. Não, ela vai atuar também, e é isso que a gente espera dos governantes. Principalmente sendo médico, deveria pelo menos ter participado das comissões de enfrentamento. Bom, sendo assim, finalizamos mais um bloco, então, com a pergunta dos outros candidatos ao candidato sabatinado. Vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos com a sabatina dos candidatos, com a participação dos ouvintes e internautas. Estamos apresentando Sabatina dos Candidatos. Casa Fortaleza, onde você encontra tudo para sua construção ou reforma, do básico ao acabamento, os melhores preços e as vantagens dos cartões Visa, Mastercard, Construcard da Caixa Econômica Federal, cartão crediário Banco do Brasil e o programa Minha Casa Minha Vida, tudo com preços imbatíveis. Casa Fortaleza, telefones 3551-6589 e 3551-3794. Casa Fortaleza, onde o melhor custa menos. Este é o Paulo. Agora ele passa o dia todo assim, assoviando. Mas acho que tudo isso é alegria, depois de fazer um bom negócio na José Orlando Veículos. Paulo ganhou vendendo seu carro no melhor preço e ganhou comprando seminovo do jeito que queria. Agora o Paulo passa o dia assim.
José Orlando Veículos, Avenida Conde Ribeiro do Vale 576, Centro, fone 3551-8150. A pessoa com transtornos mentais merece um tratamento humanizado, com respeito, amor e carinho. Se você tem um familiar que precisa desse cuidado especial, procure a Clínica Esperança, que conta com uma equipe capacitada para oferecer o que há de melhor no tratamento psiquiátrico. Profissionais empenhados em proporcionar um atendimento completo a pacientes de ambos os sexos, de qualquer idade e com dificuldades para a locomoção. Clínica Esperança, assistência psicossocial, rodovia BR 491, quilômetro 7.624 Guaxupé. Fone 988080970. Vai comprar, vender ou alugar o seu imóvel? Os melhores negócios imobiliários esperam por você em Beto Costa Imóveis. Sítios, chácaras, fazendas, imóveis residenciais, comerciais e residenciais. Vendas e locações com administração segura. Venha conhecer Beto Costa Imóveis. Avenida Conde Ribeiro do Vale, 1259, Centro de Guaxupé, ao lado do Supermercado Tonim. Telefone 3551-8214. Quando o assunto é café, saber a origem do sabor é tudo de bom. O café Evoluto é sempre saboroso, porque tem tradição e procedência. É produzido através do sistema de cooperativismo, por milhares de famílias que cuidam do café o ano inteiro com muita dedicação e respeito à natureza. É cultivado nas melhores lavouras e preparado com todo carinho e qualidade, especialmente para sua família. Experimente Café Evoluto e viva o sabor que é sempre tudo de bom. Açougue do Nazir, a sua casa de carne em Guaxupé, mantendo a tradição de oferecer as melhores carnes para o seu churrasco, sua festa e para o dia a dia. Carnes bovinas e suínas, linguiças tradicionais e especiais e produtos da roça com os melhores preços. Faça você também do Açougue do Nazir a sua casa de carne. Açougue do Nazir, Rua Doutor Jeremias Zerbini, número 60, no Taboão. Telefone 3551-7423. Voltamos a apresentar Sabatina dos Candidatos. Pergunta do ouvinte: o povo quer saber. Penúltimo bloco da sabatina com a candidata doutora Salma. Nesse bloco serão feitas 4 perguntas dos ouvintes e internautas à candidata. As perguntas dos ouvintes foram selecionadas e serão sorteadas agora pela própria candidata. Por favor, candidata, escolha um número entre 1 e 18. Vale ressaltar que aqui estão as perguntas que podem ser respondidas por todos os candidatos. 4. O que vão fazer com tantas cirurgias paradas? Estou na fila de espera há mais de 2 anos. Pergunta da Celina Madeira. Bom dia, Celina. Nós já estamos fazendo. Nós fizemos o ano passado 40 cirurgias que estavam na lista de espera das cirurgias eletivas. Nós só paramos as cirurgias pela pandemia. Senão nós já estaríamos com outro planejamento, já teríamos feitos até hoje. Se fizemos 40 em 2 meses, você pode multiplicar isso pelo tempo de um ano para cá. Então nós teríamos feito muito mais. Então o planejamento das cirurgias eletivas, elas já estão concretizadas, só foram suspensas pelo momento da pandemia. E não foram suspensas em Guaxupé e na Santa Casa, não. Foram suspensas no Brasil inteiro, exatamente pela falta de recursos que foram destinados ao tratamento dos pacientes com Covid-19. Faltam medicamentos, não faltam na nossa cidade pelo trabalho que fizemos internamente na Santa Casa, mas falta de maneira geral para comercialização. Tantos ventiladores, tudo que é preciso para uma cirurgia, principalmente eletiva, né? E para que isso, então é uma determinação do governo estadual e do governo federal, que as cirurgias eletivas foram suspensas. As cirurgias gerais estão sendo feitas, as cirurgias de urgência estão sendo feitas em todas as especialidades na nossa cidade, pela criação que nós fizemos junto à Secretaria Estadual, o compromisso de fazer um atendimento híbrido, porque senão até essas cirurgias de urgências de Guaxupé teriam que ser transferidas para outras cidades. Então, nós vamos fazer com que concretize assim que saímos dessa pandemia.
Bom, por favor, candidata, mais um número entre 1 e 18. 12. Existe algum plano para combater o abandono e os maus tratos com os animais? Há muitos anos, sempre prometem a construção e manutenção de um canil que nunca saiu do papel. A Isabela, existe o canil municipal, que ele até numa situação, numa localização que eu não concordo, que é junto lá do presídio municipal. Nós temos sim no nosso plano de governo a criação do canil municipal, e com que a gente iria também solicitar, porque eu acredito muito no trabalho público e privado, né? E também com as ONGs, que a gente poderia chamar todas essas ONGs, nós vamos chamar, né? Para que trabalharmos juntos, para que nesse canil municipal, essas ONGs também teriam seus lugares que elas sempre necessitam para manter esses animais. Eu mesmo na minha chácara, muitas vezes tive o canil de assistência, até que esses cachorros pudessem ser reencaminhados, tratados. Já ajudei muito o pessoal das ONGs nesse sentido. Então essa é a minha ideia, ter um canil que sirva também não só para o tratamento desses animais, mas para o seu adestramento, para feiras de animais, né, que os pais possam levar as crianças para conhecer doação de filhotes, e também para que seja adoção responsável e principalmente para que eles sejam castrados dentro da necessidade, chipados, para que eles possam, para que a gente tenha o controle desses animais e criar um canil não só assim para guardar os animais, mas para cuidar desses animais e criar também mais um momento de lazer dentro da nossa cidade, né? Além da UPA animal, que é também uma questão do nosso governo, uma proposta do nosso governo, e uma coisa nova também, o SAMU animal. Um resgate para os animais que são atropelados, não só animais pequenos não, nós temos muitas vezes atropelamento na nossa área, que é muito rural também, de cavalos, de animais de grande porte. Esse também é uma novidade, que seria a UPA animal e o SAMU animal. Bom, vamos lá, candidata, por favor, mais um número entre 1 e 18. 14. O cidadão comum passa por muitos problemas para conseguir exames e consultas. Gostaria que o prefeito ou a prefeita eleita se passasse por um cidadão comum por um dia para sentir na pele o que é a nossa necessidade. No seu entendimento, qual é o tempo hábil de espera para a realização de um exame sem prejudicar a saúde, mais ainda para a saúde do paciente? É a Dani Martins. Bom dia, Dani Martins. Eu já passei por essa situação do cidadão comum quando sofri um acidente em São Paulo, quando eu morava lá, e fui atendida no HC de São Paulo. O que nos aflige e que nos remete também à nossa condição de humanidade é exatamente a espera, a demora, né? A falta de interesse pelo cuidar de uma maneira efetiva e rápida. Um exame para ser que não demore mais do que 2 a 3 meses no máximo, para ser feitos, avaliados pelo médico. Esse é o tempo ideal que eu acredito que seria um atendimento adequado, né? E é isso que nós vamos procurar fazer, não só pelo tempo e demora dos exames, mas para a qualidade dos exames que sejam feitos, e principalmente para diminuir a quantidade de exames que são pedidos. Muitas vezes o que a gente vê é que falta uma administração, que falta um rigor, que falta um controle dos exames que são solicitados pelos médicos em questão também, né? Então a nossa maneira de olhar não é só para o paciente, mas para o profissional que está dando também aquele tipo de atendimento. E também a gente acredita que muitos desses exames que são desnecessários, e isso eu estou falando como médica e já trabalhei na reguladora, como médica reguladora, esses exames que são feitos de maneira inadvertida, sem tanta necessidade, esses recursos podem ser utilizados para os exames de maior custo, como tomografias, ressonâncias, né, Dopplers, todos esses exames. Então o que falta muitas vezes é a melhor administração dos recursos públicos para a saúde. E isso nós vamos ter o maior cuidado. Por quê? Porque nós temos know-how, a gente sabe como fazer. Por favor, doutora Salma, mais um número entre 1 e 18.
Como a senhora entende a relação entre política e religião? As crenças pessoais podem influenciar em que nível as tomadas de decisões de um governante? Pergunta do Hernani Sastre. Bom dia, Hernani. O Estado é laico. Muitas vezes a gente ouve essa frase, muitas vezes a gente nem sabe o que é. Mas nós não podemos governar para uma categoria social, para uma instituição religiosa. Nós temos que governar para todas as pessoas de maneira igual. O nosso governo vai ser um governo não de exceção. Nós vamos trabalhar para todo mundo de maneira igual. Bem, e de acordo com as crenças de cada um. Há de se respeitar dentro daquilo que as pessoas acreditam, né? Mas um governante, ele tem que olhar para todos com o mesmo olhar. Não dá para diferenciar ou dividir em categorias religiosas ou cultos e tudo mais. É uma lástima que isso aconteça. É triste que a gente tenha que ter, por exemplo, certas bancadas, né, como a gente fala, determinando o que é bom para a sociedade. A sociedade, o bem da sociedade tem que ser pensado de maneira ampla, né, e não restrita. E nós não podemos também deixar que essas influências religiosas, pelo aquilo que você acredita, que ela determina as ações do governante, no sentido que ele não governa para uma sociedade dividida. Ele governa para todos, de maneira igual. Então é isso que eu acredito. Não deve influenciar nas questões determinadas pelo governante, mas ele deve considerar e respeitar todas as diferenças. Ok, doutora Salma, a gente agradece mais uma vez a sua participação. E agora chega ao fim a participação dos ouvintes, a candidata sabatinada. No próximo bloco, o papo com o vice e as considerações finais. Estamos apresentando Sabatina dos Candidatos. Quando o assunto é café, saber a origem do sabor é tudo de bom. O café Evoluto é sempre saboroso, porque tem tradição e procedência. É produzido através do sistema de cooperativismo, por milhares de famílias que cuidam do café o ano inteiro com muita dedicação e respeito à natureza. É cultivado nas melhores lavouras e preparado com todo o carinho e qualidade, especialmente para sua família. Experimente café Evoluto e viva o sabor que é sempre tudo de bom. Este é o Paulo. Agora ele passa o dia todo assim, assoviando. Mas acho que tudo isso é alegria, depois de fazer um bom negócio na José Orlando Veículos. Paulo ganhou vendendo seu carro no melhor preço e ganhou comprando seminovo do jeito que queria. Agora o Paulo passa o dia assim. José Orlando Veículos, Avenida Conde Ribeiro do Vale 576, Centro, fone 3551-8150. Casa Fortaleza, onde você encontra tudo para sua construção ou reforma, do básico ao acabamento, os melhores preços e as vantagens dos cartões Visa, Mastercard, Construcard da Caixa Econômica Federal, cartão crediário Banco do Brasil e o programa Minha Casa Minha Vida, tudo com preços imbatíveis. Casa Fortaleza, telefones 3551-6589 e 3551-3794. Casa Fortaleza, onde o melhor custa menos. A pessoa com transtornos mentais merece um tratamento humanizado, com respeito, amor e carinho. Se você tem um familiar que precisa desse cuidado especial, procure a Clínica Esperança, que conta com uma equipe capacitada para oferecer o que há de melhor no tratamento psiquiátrico. Profissionais empenhados em proporcionar um atendimento completo a pacientes de ambos os sexos, de qualquer idade e com dificuldades para a locomoção. Clínica Esperança, assistência psicossocial, rodovia BR 491, quilômetro 7.624 Guaxupé. Fone 988080970.
Há mais de 40 anos, o açougue do Nazir atende a dona de casa com as melhores carnes bovinas e suínas, linguiças especiais e produtos da roça. O melhor atendimento e os menores preços. Açougue do Nazir, tradição em bem servir. Rua Doutor Jeremias Zerbini, número 60, no Taboão. Telefone 3551-7423. Quer realizar o sonho da casa própria? Procure o Beto Costa Construtora e fique tranquilo. Os melhores profissionais executam sua obra do projeto à pintura com qualidade e segurança em toda a construção. Se você tem o terreno, o Beto Costa constrói. Se você não tem, Beto Costa viabiliza para você com rapidez e garantia. Construção, reforma geral, financiamento e toda a documentação legal. Beto Costa Construtora, Avenida Conde Ribeiro do Vale, 1259 Centro, ao lado do Supermercado Tonim. Telefone 3551-8214. Voltamos a apresentar Sabatina dos Candidatos. Quinto e último bloco da nossa sabatina, e para deixar o pleito ainda mais democrático, abrimos aqui um espaço de 2 minutos para a vice se apresentar à população guaxupeana. Bom dia, candidata, o espaço é todo seu. Bom dia, pessoal da rádio, bom dia, Salma, né? Bom dia a todos. Bom, 2 minutos, vamos lá então. Sou Renata Rocha, estou hoje como vice da doutora Salma e nós estamos à frente de um novo olhar por Guaxupé, né? Juntas pretendemos humanizar. Quando a gente fala em humanizar, eu acredito que nesse período que nós estamos falando muito em pós-pandemia, nós ainda estamos na pandemia. Talvez, se assim como vocês nos permitirem, assumiremos a prefeitura num período ainda de pandemia. E nós temos que sim, estamos dispostas a humanizar esse processo de administração, se preocupando com a população como um todo, se preocupando desde assim das pessoas de baixa renda, mais carentes, se preocupando com o servidor, tendo um olhar mais carinhoso, um olhar de cuidado, né? Eu acredito que a nossa cidade, ela foi marcada de uma forma muito negativa, assim como o mundo todo na pandemia, né? Mas nós temos que propor o quê? Políticas públicas ajustadas, né? Eu já faço o trabalho de políticas públicas em nosso município há muitos anos, né? Não sou guaxupeana, mas quero dizer para vocês que nunca passei um Natal em São Paulo, uma coisa fantástica. Todos os natais que passei foram em Guaxupé, né? E isso me torna uma cidadã guaxupeana, até tenho o título já de cidadã guaxupeana e estou aqui disposta hoje. Nós não estamos dispostos a combater nada, nós queremos ter um novo olhar, um olhar diferenciado, nós queremos auxiliar e ouvir a população de bairros distintos, de lugares diferentes. Nós estamos aqui para isso. Contem conosco, contem, e estamos preparadas. Não duvidem do poder da mulher. Somos técnicas. Gostamos do que fazemos e sabemos o que fazemos. Doutora Salma, conforme já foi estipulado, a senhora tem 2 minutos e meio para fazer as suas considerações finais e deixar uma mensagem aos seus eleitores. Bem, tudo que aqui falamos, às vezes eu gaguejei um pouco aqui hoje pela emoção de estar falando, é a primeira vez que me apresento como candidata a prefeita de Guaxupé. Tenho a Renata como vice com muita satisfação e sei que nós vamos trabalhar, porque é exatamente o que ela falou, nós estamos preparados, nós somos técnicas, mas temos principalmente um olhar novo para toda a população. Eu acho muito importante, nós estamos no PDT, o Partido Democrático Trabalhista, e a democracia é para mim o tipo de governo que eu mais acredito. E a democracia para mim é o poder do povo, pelo povo, para o povo. E esse poder ele deve sim mudar de mãos, oxigenar a política local, oxigenar com novas ideias, com novas pessoas, com novos pensamentos, com novas maneiras de olhar para os problemas antigos, mas principalmente que nós já mostramos que nós temos capacidade de gerir e cuidar dos problemas que nos apresentam de maneira catastrófica às vezes e de uma maneira urgente, né? Então é isso que eu acredito na democracia como plano de como o tipo ideal
de governo que nós precisamos. Nós temos que mudar, nós temos que ventilar, nós temos que oxigenar as ideias, nós temos que mostrar que nós todos somos capazes de governar essa cidade, que Guaxupé não existe só de 20 anos para cá. Guaxupé existe há 112 anos, né? E os nossos antecedentes que aqui tiveram, que meus avós, meus pais aqui nasceram, também criaram e trabalharam para uma Guaxupé cada vez melhor. Então nós não podemos deixar de olhar para as nossas tradições, para as nossas famílias e saber que Guaxupé também tem uma possibilidade de progresso na mão de 2 mulheres. Que eu acho que isso é muito importante de saber. Então vamos para o novo, vamos mudar. Eu conto com a população de Guaxupé e vocês sabem que há mais de 20 anos trabalhando aqui como médica, vocês podem sempre contar comigo, porque é isso que nós queremos, cuidar de Guaxupé com a mesma dedicação e com a mesma responsabilidade como eu cuido da saúde da cidade de Guaxupé, de cada um de vocês que me procura há mais de 20 anos na saúde pública. Nenhum desses candidatos que são médicos tem a experiência que eu tenho na saúde pública e conhece as necessidades da população porque vive todo dia ao lado delas, no momento de maior sensibilidade, que é no período que elas estão enfermas. Então vamos cuidar de Guaxupé. Chegamos ao final desta primeira sabatina dos candidatos. Gostaria muito de agradecer à candidata doutora Salma pela presença, aos representantes da imprensa, aos ouvintes que mandaram suas perguntas e aos representantes das outras coligações. Um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, são eles: José Orlando Veículos, Café Evoluto, Clínica Esperança, Açougue no Dazi, Ceará Casa Fortaleza e Beto Costa Imóveis. E não se esqueçam que a Clube fará a apuração dos votos no dia 15 de novembro e você ficará sabendo em primeira mão quem é o candidato eleito da nossa cidade. Na próxima quarta-feira, a segunda sabatina com a presença do candidato Jorginho, da coligação Guaxupé de Cara Nova. Eleições 2020 é aqui na Clube. Clube FM apresentou Sabatina dos Candidatos.